Fala, sobrevivente! Agora chegou a hora de nós falarmos sobre um narcisista muito perigoso, o narcisista oculto. Pois é, e para você identificá-lo bem, você precisa ficar comigo aqui até o final desse vídeo, tem muita coisa para te falar, ok? E se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu vou deixar o card aqui para que você possa assistir, porque eu preparei esse conteúdo aqui, gente boa, de forma assim ordenada, aonde um vídeo vai complementando o outro. Beleza? Então bora lá para o nosso vídeo. Ao contrário do narcisista grandioso, que se caracteriza pelo charme, a extroversão e confiança, o narcisista vulnerável, também conhecido como narcisista oculto ou encoberto, diferentemente ele é caracterizado pela introversão, um senso de inferioridade e vitimismo constante. Ele sempre se comporta como vítima, inclusive o vitimismo é uma forte característica do narcisista vulnerável, que acaba aí atraindo muitas pessoas a ele. Veja bem, mais adiante, eu vou explicar aqui um tipo de narcisista oculto, né, um vídeo depois desse, potencialmente perigoso e letal, que é um narcisista espiritual. Por ora, eu quero tecer aqui características gerais sobre o narcisista oculto importantes, as quais também caracterizam o narcisista espiritual. Beleza? Então vamos lá. Os narcisistas vulneráveis, eles se escondem atrás de máscaras sociais de bondade, generosidade, para serem aceitos por grupos de pessoas. Muitos estão dentro de igrejas, obras de caridades e de profissões em que exercem cuidado com outras pessoas. E esta é uma ótima máscara para esses narcisistas que, na realidade, eles buscam tal camuflagem para terem alguma validação. Entende? O narcisista oculto, ele possui um senso de inferioridade, de não ser bom o suficiente para muitas coisas. Inicialmente, veja bem, nós não vemos manifestações ou características narcísicas de forma assim clara nesse tipo de narcisista. O que vemos é uma pessoa tímida, discreta, por vezes envergonhada, que se sente inadequada em diversas situações, escondidas sob as máscaras de falsa bondade, generosidade. Ambos os tipos de narcisistas, grandioso e o vulnerável, oculto, eles acreditam que as pessoas têm a obrigação de satisfazê-los e de atendê-los em suas necessidades. E eles manifestarão isso através do vitimismo, do coitadismo, da falsa máscara de bondade, manipulação, dissimulação e venda, da sua própria imagem. Ambos os tipos de narcisistas, eles poderão entremear, misturar aí essas características de acordo com o momento ou a situação. Ambos também acreditam que as pessoas sempre devam algo a eles e que é a obrigação das pessoas atenderem os seus desejos. Mas nem sempre eles manifestam essas características da mesma forma. O narcisista oculto, ele vai manifestar essas características de forma não aberta. É por isso que é um narcisista oculto. E assim ele vai procurar usar as pessoas ao seu redor, sem que elas percebam, para poder atender essa necessidade deles. O narcisista oculto, ele vai tentar contar alguma história triste, algo dramático, Ele vai tentar extrair algum sentimento de culpa e vai usar informações falsas para conseguir as coisas, quase sempre se comportando como uma pessoa boa. Ele usa pretextos ou ele cria situações para sensibilizar as pessoas com sentimentos vitimistas ou sensacionalistas. Por exemplo, imagine uma ocasião, um grupo de pessoas, e ali há um narcisista oculto. E aí ele usa de uma determinada estratégia de falso amor e de falsa preocupação a alguém, com o objetivo de sensibilizar uma pessoa ou aquele grupo de pessoas ali. O seu desejo, na realidade, é apenas se passar por bonzinho, mas na verdade ele não tem qualquer consideração pela pessoa alvo ali da sua suposta preocupação. Mas aí, fingindo cuidado e afeição à pessoa
diante ali daquele grupo de pessoas, ele diz o seguinte: puxa vida, fulana se afastou, né? Nós temos que fazer alguma coisa para poder ajudá-la. Vamos trazer essa pessoa de volta? Eu acho que ela não está bem. E aí, dessa forma, através dessa estratégia oculta, imbuída aí de falsos sentimentos positivos, tudo é feito de uma forma muito encoberta e muito induzida, uma forma manipulativa, entende? Narcisistas ocultos, eles manifestam a sua inferioridade, que na realidade é uma superioridade invertida e aplicada como mecanismo disfuncional em sua personalidade, né? E é por esse motivo que o vitimismo deles é constante, né? Então eles manifestam essa inferioridade quase sempre dizendo o seguinte: olha, nossa, eu acho que ninguém reconhece os meus esforços. Eu não sou valorizado, eu sinto que não sou valorizado. Eu sou tão bom nisso, eu sou o melhor nesse campo, mas ninguém vê os meus esforços. Me esforço tanto e ninguém aqui nessa equipe faz a metade do esforço que eu faço. Ou seja, os narcisistas ocultos, eles querem a aprovação, a validação de alguma forma. E quando eles agem sob esse viés de autopiedade, na realidade eles querem exercer controle, mas não como fazem os narcisistas grandiosos, como você pode ver, né? Os quais operam aí pela atração, sedução, imposição, intimidação. Ao contrário, os narcisistas ocultos, eles utilizam o coitadismo, o vitimismo, a falsa bondade para exercer domínio, controle. E assim sempre eles se colocam inferiores, acreditando que as outras pessoas é que não reconhecem o seu imenso valor. Então, quando um narcisista oculto ele faz um favor ou um bem a alguém, ele utiliza esse fato para que numa situação futura, ao sentir que a pessoa alvo do benefício, que é a fonte do seu suprimento, por alguma razão ela não estiver dando validação que ele acredita merecer, e aí então ele possa se vitimizar, e na maior parte das vezes com alto grau de dramatização, tentando provocar culpa na sua vítima, entende? Da mesma forma, quando o narcisista oculto ele se propõe a fazer um favor a alguém, a uma pessoa, e ao ver que essa pessoa alvo posteriormente lhe diz um não, por causa de alguma impossibilidade dela, não podia corresponder com ele ali naquele momento, né? Numa dada situação específica, mas não importa, meu irmão, o narcisista oculto, na verdade, ele não vai ter qualquer empatia para compreender a questão. E num momento oportuno, ele vai se vingar de alguma forma. Esta é a reação chamada de comportamento passivo-agressivo, que eu vou te mostrar daqui a pouquinho, ainda nesse vídeo aqui, como é que isso funciona. Então veja bem, quando o narcisista oculto ele quiser um favor de uma pessoa, ou então ele deseja extrair validação dela, ele vai usar alguém, ou ele vai então vir com uma história muito triste. Inclusive são essas histórias tristes que puxam muitas pessoas para se relacionarem com esses narcisistas ocultos. Por detrás de tais histórias há sempre um drama, né? Alguma coisa ruim acontecendo. E aí com isso muitas pessoas elas vão abrindo as portas para esse tipo de narcisista. O outro sintoma clássico do narcisista oculto, além da timidez e da inadequação, é o comportamento passivo-agressivo que eu acabei de falar para você aqui agora há pouco. O narcisista oculto, ele não manifesta sua frustração ou vingança em relação a uma pessoa como faz o narcisista grandioso, que é capaz de usar aqueles esquemas punitivos mais intensos, ostensivos. Não, o narcisista oculto, ele vai ter um comportamento mais passivo-agressivo. Em geral, o seu protesto ele acontece de forma ofensiva, injuriosa, provocativa, hostil. Porém, a agressividade ela é manifestada de maneira dissimulada, sutil, encoberta. Várias são as formas de camuflagem em que a agressividade do narcisista oculto pode se manifestar, que pode vir desde aí uma reação hostil velada a uma sutil provocação. Por exemplo, suponha que você seja um membro ativo aí de uma igreja e numa certa ocasião você organiza e realiza aí uma programação na sua igreja, um retiro, por exemplo, sei lá.
Então o narcisista oculto ele vai lhe dizer: nossa, eu achei que foi legal o evento que você organizou, mas sabe o que eu acho? Eu acho que faltou você organizar isso aqui ou aquilo outro ali, faltou organizar melhor algumas situações, eu acho que ficou faltando isso, enfim, acho que você teria sido melhor se você tivesse organizado melhor aquilo outro ali, mas mesmo assim foi legal. Ou seja, a agressividade se manifesta sempre através de uma espécie de astúcia sutil, com intenções de desdenhar, de desfazer, de minorar ou agredir uma pessoa. O objetivo do narcisista oculto não é trazer uma crítica construtiva, não. Suas críticas não acontecem com boas intenções e nem são esporádicas, mas sim são lançadas várias vezes e de forma estratégica em determinadas situações com o objetivo de depreciar um feito da sua vítima, fazendo ela se sentir menos capaz do que ele, né? Que faria tudo de forma satisfatória e perfeita, entende? E aí, dentro desse comportamento passivo-agressivo, o narcisista oculto ele usa dois tipos de jogos psicológicos: lamber e morder e o morder e soprar. Trata-se na realidade de cara e coroa da mesma moeda da agressão dissimulada, em que o narcisista é perito em fazer, meu irmão. Aí veja bem, no jogo psicológico de lamber e morder, o narcisista oculto ele elogia algo em você para logo depois ele te fustigar com alguma crítica. Então o elogio anterior foi apenas para disfarçar o golpe de cutelo, né, e te deixar confuso com esse sinal ambíguo, né? Entende? Por exemplo, o narcisista ele elogia o seu desempenho profissional e aí logo depois ele vem em seguida e critica a sua forma física, ou vice-versa. Agora, já no jogo psicológico de morder e soprar, o narcisista oculto ele desaprova algo em você e logo depois ele próprio ele tenta suavizar a desaprovação com uma suposta justificativa, te deixando totalmente confuso, você fica boladão. Por exemplo, o narcisista ele desaprova a sua forma física e aí logo depois ele próprio justifica dizendo: mas é verdade, né, que você andou contundido e teve que parar de se exercitar. Entendeu? Então, na verdade, esses dois jogos, né, lamber e morder e soprar, são as duas faces de uma mesma moeda. O narcisista ele adora criticar, confundir, humilhar, fustigar, rebaixar, diminuir o seu entorno. Somente assim ele consegue manter a própria sensação de suposta superioridade, né, sobre tudo e sobre todos. E a convicção de ser alguém singular e especial. Entende? E quando os narcisistas ocultos eles estão com raiva, ao invés deles externarem esse seu sentimento de indignação em relação à vítima, eles apresentam um comportamento desagradável, frio, distante, né? Eles evitam a vítima, eles evitam a intimidade, eles desprezam a empatia. Essa é uma típica manifestação do comportamento passivo-agressivo dos narcisistas ocultos. Os narcisistas ocultos, encobertos, eles não resolvem conflitos. Sabe, a sensibilidade deles é igual à do narcisista grandioso, né? Extremamente frágil. Mas eles não manifestam essa característica com os esquemas punitivos, muito agressivos, né, do narcisista grandioso, né, como eles fazem, né? O narcisista oculto ele vai manifestar sua frustração em relação a você te evitando, né? Embora na frente dos outros ele te trate bem. Mas quando você fica sozinho com o narcisista oculto, ele se manifesta completamente indiferente em relação a você. Entende? Então, os narcisistas ocultos são simultaneamente passivos e agressivos o tempo inteiro. Qualquer coisa que ameace a vulnerabilidade deles certamente fará com que eles se comportem passiva e agressivamente. O narcisista ele terá algum gesto bom com você diante das pessoas para proteger a sua fachada, né? Já que ele teme críticas, julgamentos e se preocupa excessivamente com a imagem, né, criada perante o seu ciclo social. No entanto, simultaneamente, ele vai te tratar mal de formas sutis, né? Seja desdenhando, desprezando ou usando críticas
destrutivas, veladas, camufladas. No comportamento passivo-agressivo dos narcisistas ocultos, é possível observar uma raiva sob a superfície quando nós estamos com eles. Parece que eles estão sempre insatisfeitos com alguma coisa, né? Inadequados, né? A todo momento, ali, a toda situação, sempre incomodados. As pessoas e o mundo não são bons o bastante e não lhes oferecem o suficiente. E aí, por essa razão, os parceiros e amigos de narcisistas ocultos sentem muita culpa. Pois é, o vitimismo deles são transferido para os outros a fim de que se faça com que eles se sintam validados. E quando você não faz algo para o narcisista oculto, o vitimismo aumenta e a culpa é sua. E por essa razão é que eles são especialistas em criarem bodes expiatórios como defesa. Existe assim um negativismo e um pessimismo muito grande nesses narcisistas. Eles não enxergam as coisas com positividade. Em geral, eles não têm projetos e sonhos. E se você expor ao narcisista os seus projetos e sonhos, se você contar para ele, ele vai tentar jogar o seu plano por água abaixo, vai tentar melar, ele vai tentar te desanimar constantemente. Esse negativismo e pessimismo vem junto com a inveja patológica que eles sentem. Se o narcisista vê uma pessoa fazendo algo que ele não faz, ou tem algo que ele não tem, o sentimento de inveja é extremo. Eu vou gravar um vídeo sobre isso, explicando como isso acontece. Todo narcisista, independente dos níveis e tipos, grandiosos ou oculto, é intensamente invejoso e possui a crença de que os outros o invejam. Então, o narcisista oculto, ele manifesta essa inveja com comentários negativos, né? Com desdém. E esse comportamento acontece até mesmo com o parceiro dele na relação conjugal. Pois é, ele trabalha para que as características boas que o outro tem, o prestígio, a condição financeira, a posição no trabalho, etc., seja desdenhada durante a sua relação com ele. Ele trabalha assim. Por isso os narcisistas, eles são grandes sabotadores. Eles agem assim porque eles sentem essa inadequação, essa inferioridade, inveja e pessimismo constante. Mesmo que você se esforce, meu irmão, para satisfazer um narcisista oculto, nada do que você faça jamais será suficiente. Narcisistas, eles estão sempre achando que é a obrigação das pessoas fazê-los se sentirem bem. O mundo deve para eles, entende? O narcisista oculto, ele sabota através de manipulações sutis. Ele pode dizer, por exemplo, olha, vamos nos unir, fulana saiu do grupo, né? Mas nós temos que ficar unidos, vamos tentar trazer essa pessoa de volta. Mas aí se trata de uma pessoa que talvez tenha sido muito maltratada pelo narcisista. Mas dessa forma, o narcisista oculto, ele manifesta falsa bondade, falsa compaixão, falsa empatia, como se ele se importasse de fato, mas é tudo mentira. Faz parte da máscara social do narcisista encoberto. A sabotagem dele é muito encoberta, oculta. Por isso que esse tipo de narcisista é muito perigoso, você está entendendo? Narcisistas encobertos, eles usam pessoas, né? Eles criam histórias tristes, falam de você para as pessoas como se você tivesse algum problema. Sempre as pessoas são culpadas, são vilãs, cruéis, e eles são os inocentes, são as vítimas da história. E assim eles vão exercendo sobre as pessoas um senso de obrigação. As máscaras sociais, religiosas e profissionais ajudam muito esse tipo de narcisista a eles se camuflarem. Ajudam eles a se passarem por pessoas altruístas para serem vistos como pessoas boas. É uma forma de acobertar a sua verdadeira persona, você está entendendo? Narcisistas, eles são possessivos e ciumentos. A possessividade e o ciúme são visíveis. Eles acham que você presta... Por exemplo, se você prestar atenção numa pessoa, é porque eles não são bons o suficiente. O narcisista oculto, ele quer que você sempre manifeste amor a ele, a fim de satisfazê-lo em sua vontade, preste atenção nele, né, como uma forma dele buscar a validação própria, fazendo isso de forma sempre vitimista, né?
Bom, outra característica do narcisista é o rancor. O sentimento de rancor do narcisista oculto é muito grande. Quando uma pessoa falhou em ser suprimento para ele, o narcisista rumina muito, sabe? Ele fica ruminando aquilo, fazendo dessa situação algo fortemente dramático. E aí, dessa forma, o comportamento passivo-agressivo aumenta. E as campanhas de difamação também crescem muito. Narcisistas, eles têm uma paranoia constante em relação às pessoas. Eles são paranoicos, né? Se alguém não estiver agindo dentro de um contexto em que o narcisista espera, ele cria uma espécie de narrativa irreal dentro da sua mente, sabe? Na qual tal pessoa, ela deva ser o bode expiatório do grupo. E aí as narrativas, as histórias fantásticas e irreais, as mentiras, tudo isso é construído e espalhado pelo narcisista de forma muito sutil e sorrateira nos grupos em que circula, criando um vilão na vítima que não existe, justamente porque ele precisa estar na posição de vítima. E aí as campanhas de difamação de narcisistas ocultos, elas são pesadas, sabe? Porque eles utilizam várias pessoas para participarem e concordarem com as narrativas deles. E aí assim eles trazem um grupo de acobertadores, os seus macacos voadores, para fazerem parte da campanha de difamação em cima de uma pessoa que falhou em alguma coisa com eles, cujas falhas são paranoias, na verdade, criadas constantemente na mente deles. Eu falei aqui sobre macacos voadores, mais adiante eu vou dedicar um vídeo exclusivamente para falar sobre isso. Quem são os macacos voadores, né? E como eles são utilizados pelos narcisistas. Você vai ver que é impressionante. Esse termo macacos voadores foi tirado da história do Mágico de Oz, em que macacos voadores eles faziam o trabalho sujo, né, pela bruxa malvada. Ou seja, macacos voadores são os capangas do narcisista. E tais pessoas podem ser um amigo em comum do seu círculo ali, um familiar, um vizinho, membro de uma igreja, colegas de trabalho, sei lá, várias pessoas. E essas pessoas, deliberadamente cegas, são facilmente enganadas e manipuladas a fazerem ali o abuso e a campanha de difamação que o narcisista tem em mente contra a sua vítima, enquanto ele próprio, o narcisista, fica ali de boa, à distância, entendeu? Eu vou explicar melhor para você como isso funciona, como eles fazem isso muito bem, um outro vídeo mais adiante, beleza? Bom, pessoal, finalizando, inicialmente nós não percebemos que estamos lidando com narcisistas ocultos, porque embora eles sejam autocentrados, contudo eles não manifestam esse egocentrismo assim abertamente. O empático ele pode sim ser facilmente seduzido pelo narcisista oculto, porque ao ver certa fraqueza nesse narcisista, o empático, por natureza e essência, né, ele tem prazer em tentar ajudar e cuidar dessa pessoa. Mas o conselho é claro e direto: não se envolva com narcisistas. Nenhum narcisista é inofensivo, meu irmão. Narcisistas grandiosos ou ocultos são pessoas extremamente nocivas, tóxicas e perigosas. Fuja delas. Elas possuem uma índole má e você não pode mudá-los. Entendeu? Eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo eu vou apresentar para você as características do narcisista espiritual. Aquele narcisista muito comum nos ambientes religiosos, entende? E eu vou te mostrar como ele se comporta dentro do seu ciclo social e como você pode fazer para identificá-lo, sabe? Paralisá-lo também. Beleza? Bom, quanto ao mais você já sabe, se você quiser um conhecimento mais aprofundado nesse assunto sobre narcisismo, você pode adquirir o nosso livro. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você possa adquiri-lo diretamente do site da editora Viseu. Beleza, gente boa? Deus te abençoe. Tchau!